que a gente precisa conversar sobre essa notícia. Primeiramente, estou gravando aqui, tá, pessoal? Pessoal do YouTube, quando surge, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. Para você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. GoCase, ó, essas garrafinhas aqui você encontra o link na descrição com o cupom GOPORCO, G-O-PORCO, tá? Você está ajudando o canal e com certeza adquirindo um produto de qualidade aí para sua casa, para você dar de presente e etc. Rapaziada, o nome da vez agora aqui é o Matheus Luzuardi, que não é o Yuri Alberto, né? Até vou colocar aqui a foto, como parece com o Yuri Alberto, não? Olha só. Nessa foto aqui o pessoal, tinha gente até cobrando ele por gols já. Eu tava vendo os comentários, o pessoal postou lá no grupo, né? Que falou, pô, quem que é esse daí que não tem assistência, não tem gols? Ele é um zagueiro, né? É um zagueiro canhoto que começou aqui com o Marco Conteiro postando, tá? E ele posta algumas notícias de mercado. Seria 4 milhões por 80% do passe. O que seria esses 4 milhões de reais? Não. De euros, tá? E aí começou a me estranhar, porque ele não vale muita coisa aqui no valor de mercado, porque é um jogador que não jogou assim tanto, né? Então, por isso que ele não tem um valor de mercado expressivo, mas ele tem um contrato até 2027. E aí a gente começa a conversar um pouco a respeito também das contratações que o Palmeiras vai fazer. Ora vai ser contratações bombásticas e ora não. Esse jogador, inclusive, para quem quiser entender um pouquinho mais como ele é e tal, você vai lá no resenha da ESPN, que tem uma participação dos Matheus, né? Tem o Matheus Henrique, hoje Cruzeiro, e o Matheus Luzuardi participou desse programa também, tá? É um zagueiro que saiu aqui do futebol brasileiro do Criciúma. Se eu não me engano, ele até passa por Grêmio também, eu não tenho certeza, tá? Mas eu acho que ele passa por Grêmio, mas ele sai do Criciúma para jogar no Frosinone. Que o Frosinone aqui, ele é um time que a gente vai lembrar de Caio Jorge, passou por lá, o Renier. O que é esse puxadinho aqui? Esse time, ele serve como banco, assim, ó, para muitas equipes da Europa, tá? Então, muitos jogadores que são vinculados nesse time é um banco de uma equipe da Europa. No caso do Matheus, a gente precisa explicar que é uma situação um pouco diferente, tá? O agente do jogador praticamente tem brasileiros e italianos aqui, desconhecidos inclusive, porque esse próprio jogador aqui eu já conheci, o Diego Borghini, mas é um zagueiro bem desconhecido também, mas eu já conhecia. E tem jogadores aqui mais desconhecidos, né? Jogadores que não têm tanto valor, tá? E aí que tá a coisa, né? O que a gente pode falar tecnicamente e o porquê dessa notícia. Cara, muito aqui. Eu tinha na verdade, duas situações para gravar para vocês. Eu tô gravando essa primeiro porque a segunda eu acho que vale a pena, uma situação até de apuração para soltar à noite. Então, para falar desse zagueiro que vai ser comentado provavelmente aí nas mídias, né, brasileiras e nas possibilidades, é um zagueiro que foi tirado muito jovem aqui do Brasil. E aí é onde me chama a atenção. Se vocês pesquisarem, tá? Quanto foi a venda, ela não foi divulgado o valor. E aí que já entra algumas interrogações. Espera aí. Como que um jogador que hoje está avaliado em 300 mil euros pode valer até, de repente, 40 milhões de reais? Sendo que ele tem poucos jogos como profissional, hoje está na Série B da Itália. Então assim, rapaziada, pra mim, tá? É muito triste, é minha opinião, não sei se vocês vão concordar, ver o Cruzeiro indo atrás do Valentim Gomes, que é um destaque, ver o Palmeiras se metido nessa cortina de fumaça e de repente o zagueiro canhoto é o Matheus Luzuardi, que é mais um que chegaria com 20 anos de idade, com aquela coisa e aquela história da montanha, e o Palmeiras com uma série de dificuldades e uma certa dificuldade de trazer reais protagonistas para modificar o time de verdade. Então você vê, o que eu sinto se isso aqui acontecer? A gente tem algumas coisas para debater, eu peço até a atenção e um pouquinho da paciência de vocês aqui para a gente tratar tudo. Primeiro ponto, eu acho que o Palmeiras não está muito afim de se desfazer de Gustavo Gomes e Murilo. Que vá se desfazer de Gustavo Gomes e Murilo, a gente pode ter certeza que o Matheus Luzuardi não é um jogador pronto para substituí-los, ok? Beleza. É um zagueiro canhoto? É. Só que não é um zagueiro que chega para jogar.
eu acho até mais fácil, vocês vão me criticar muito, mas adaptar o Giai na zaga, que já tá aí, do que contratar um outro jogador de 20 anos. De verdade mesmo, porque eu acho que o Giai ele tem uma característica meio Marcelo Oliveira, lembra dele? Que jogou no Palmeiras? O Giai parece muito com o Marcelo Oliveira. Se vocês analisarem o jeito de jogar do Marcelo Oliveira na época, lateral, zagueiro e volante, parece muito com o Giai. Muito, muito. O futebol dos dois parece muito, muito com o Giai. Não sei se vocês vão lembrar, mas eu acredito que sim. Acho que a maioria aqui vai lembrar. Então, cara, o que eu vejo assim, primeiro ponto, tá? O Palmeiras contratou o Paulinho, contratou o Facundo. E a gente abriu ali, aliás, fechamos o final do ano com uma especulação lá em cima. Mas eu falei pra vocês, olha, vai ter contratações e vai ter especulações desse tipo, tá? Lembrando também, pra gente debater todos os pontos aqui que são importantes, tá? É um jogador na qual é difícil você precificar. Só que tinha gente falando o seguinte lá no grupo. E é legal trazer isso aqui pra cá. Isso sim é uma contratação de scouting. Por quê? Esse amigo que falou isso avaliou o Matheus lá no nosso grupo do WhatsApp como um ótimo jogador. Diz ele que acompanha assim a Liga Italiana e falou com convicção que é um ótimo jogador. Mas a gente não pode falar que é uma contratação de scouting porque, eu vou deixar isso aqui bem claro. Quando ele foi vendido ao Frosinone, não tinha o valor especificado. Ou seja, a mídia não sabe quanto foi o jogador. O que eu acho foi uma vitrine. Quando é uma contratação vitrine, pessoal, a compensação financeira ela é mínima. Por quê? Porque o clube que revelou o jogador, ele vai ter a porcentagem de venda. Vocês concordam comigo? Então, quando eu vi a matéria dentro do site do Criciúma, tem a matéria caso vocês queiram pesquisar lá. Mostra a transação, fala do negócio, ou seja, Criciúma vende zagueiro para o futebol italiano, mas na hora de especificar o valor de venda, tá lá. Não foi divulgado os valores, tá? Isso a imprensa que cobriu na época também noticiou a venda, falou que o jogador ia para o futebol italiano, mas não teve o valor. Ou seja, a partir daí, cara, é uma grande interrogação quanto que esse atleta vale. Concorda comigo? Quando a gente vê que a precificação dele hoje é aquelas precificações de jogador desconhecido, a gente não pode comparar com o Igor Jesus. E eu vou explicar para vocês por que não, tá? Se a gente abrir aqui o Igor Jesus, Botafogo, acho que eu escrevi alguma coisa errada aí, mas vai corrigir. Eu digito muito rápido, eu escrevo errado pra caramba. Igor Jesus, Botafogo, valor de mercado. Por que que não dá... Acho que eu escrevi de novo errado. Por que que não dá pra comparar? Desculpa. Porque o Jesus, quando chegou no Botafogo, olha só, ele sai do Curitiba e vai pro Shabab, certo? E no Shabab, ele já tinha um valor de 5 milhões de euros. Veja aqui, ó, ele sai do Curitiba com valor baixo, assim como o Matheus tem um valor baixo, mas o dele já era 3 vezes esse valor, já era mais perto ali do 1 milhão de euros, é também um atacante, né? Ele chega no Shabab a 5 quase, a 4,5, sobe para 5 milhões de euros, aí ele cai. E aí é onde o pessoal fala, contratação de scout. Mas ele era avaliado em 2,5 milhões de euros com 22 para 23 anos, entendeu? Chegou aqui no Botafogo e hoje ele vale 15 milhões de euros. É possível o Palmeiras fazer isso com o Matheus Luzuardi? É, só que o Palmeiras não vai fazer, sabe por quê? Porque ele não chega aqui para ser titular. Diferente do Igor Jesus, que o Botafogo tinha convicção que ele seria um titular. Então, o que muda para você trazer um jogador para não valer nada, para ele valer aqui em cima? A atuação do atleta. Por exemplo, o Giai ano passado, se a gente tivesse usado ele do começo ao fim, Fernando poderia ter desvalorizado. De verdade, nessa lateral direita do Palmeiras, ele teria valorizado. Ele estaria mais confiante hoje com valor de mercado melhor se ele tivesse atuado não só nos jogos mais difíceis, mas também nos jogos baba que foi entregue ao Marcos Rocha. Ele tinha que ter jogado contra Criciúma, ele tinha que ter jogado contra a Juventude, ele tinha que ter jogado contra as equipes mais fáceis, como foi a vitória contra o Cuiabá, e não somente nas partidas mais difíceis que foi colocada para ele. Inclusive o Luigi também. Se a gente tivesse utilizado o Luigi nos jogos baba, o Luigi não teria feito só um gol. O Luigi teria terminado a temporada com 5, 6 ou 7 gols. E a gente teria muito mais valor de mercado no Luigi hoje do que a projeção que a gente vai precisar fazer, porque tem um jogador lá que atrapalha, que é o camisa 10. O camisa 10 atrapalha os jogadores de ataque
E se a gente não tivesse o camisa 10, a gente teria já um Luigi muito mais valorizado do que ele está no momento, porque ele fez o gol contra o Flamengo e retornou às categorias de base. Então não faz sentido buscar o Matheus para ele subir a montanha, porque se a gente fizer isso, a gente nunca vai ter isso que está na cara de vocês, tá? E aí o Cruzeiro, ó, Cruzeiro busca Valentim Gomes. Eu só não sei se é com Z ou com S. Acho que é aqui, Valentim Gomes. Ó, CNN coloca aqui, Cruzeiro avança por zagueiro destaque do Vélez. Eu acho que o Palmeiras é quem tinha que estar fazendo isso, né? Então não tenho nada contra as contratações aposta, absolutamente nada contra. Mas a partir do momento que a gente sabe, que a mídia sabe, que o Abel quer um zagueiro canhoto, eu acho que esse cara tem que chegar pronto, né? Esse cara tem que chegar pronto. Vamos pegar aqui Valentim Gomes e o valor de mercado dele. Só um minuto, rapaziada. Olha aqui, ó. Vamos lá, vamos usar a ficha de Valentim Gomes. Por que que o Cruzeiro tá indo buscar o Valentim, tá? A 10 milhões de euros e o Palmeiras está indo buscar, ou especulando, né? O Matheus. Por conta da forma como cada um está contratando. O Palmeiras, né, muitas vezes fez esse tipo de contratação mais desconhecida, com valor mais baixo, no entanto, desde que seja baixo. Porque hoje, na cotação de 4 milhões de euros por 80% da ficha, não é um valor baixo. Não é um valor baixo. É um valor alto. Chega a ser alto, tá? Então, o Valentim Gomes sendo buscado pelo Cruzeiro, zagueiro de 21 anos a 10 milhões de euros, me desculpa, meus amigos, mas o Cruzeiro está fazendo o correto. Ah, mas o Palmeiras está fazendo errado? Hoje é uma especulação. A gente trata como uma especulação. Caso seja feita a contratação, os dois contrataram. De um lado, o zagueiro desconhecido da Itália, que vai ter gente argumentando assim, o Gustavo Gomes também era. O Gustavo Gomes já era mais experiente. Se a gente voltar aqui para entender o Gustavo Gomes também, fazer a mesma análise, Gomes, valor de mercado Palmeiras. Vocês vão entender que não é bem por aí. Por quê? O Gomes sai do Lanús já com valor de mercado, tá? Tem que puxar na época ali quais eram os valores, mas mais ou menos aqui, ó. O Gomes sai com um valor desconhecido aqui de 500 mil, chega no Milan a 6 milhões de euros. Você entendeu que não é o mesmo aqui do menino? Ele não chegou aqui nesse time para pelo menos estar com hoje 3 milhões de euros avaliado. Não é isso, tá? Então o Gustavo teve isso. Ó. Ele sai do Lanús, chega no Milan. A expectativa é lá em cima, ele não consegue manter a expectativa dele. Aí ele chega no Palmeiras, barato, não foi uma contratação cara na época, eu lembro. E até que foi discutido se era jogador a nível de Palmeiras ou não. E aí é só história para contar. No entanto, tá? Quando a gente pega aqui no Lanús, ele sai em 16, chega no Milan em 16 e praticamente sai do Milan em 18. Ou seja, já é uma bagagem maior também que a do Matheus, tá? Não tô aqui para torcer contra a negociação, criticar previamente. Não, acho que para isso precisa ser feita uma análise mais apurada do atleta. No entanto, tá? Eu acredito que o Palmeiras, para mim, dessa forma ele queima dinheiro, porque se o jogador estava ali no Criciúma, ele precisou ir para a Itália para a gente enxergar ele, aí eu pergunto, o nosso scouting está fazendo o trampo bem feito? Porque se ele estava no Criciúma, isso está acontecendo até com jogadores da MLS, né? Aqui no Brasil. É a mesma coisa você ir buscar o Peck hoje, que o Peck estava no seu quintal aqui, o Peck estava no... O Gabriel Peck estava no Vasco. Aí vai lá, arrebenta na MLS, a gente paga mais por isso. Então é essa a questão. Dependendo de como for a contratação, pode ser uma boa aposta. Dependendo, pode ser uma péssima aposta. Você vai pagar 4 milhões de euros. Agora, por que você não chega no time italiano e fala o seguinte, 50%, eu pego um empréstimo de utilização de um ano, com possibilidade dessa compra, eu tenho a preferência dessa compra, mas se ele não render, eu não compro. Aí é outra história, aí é uma aposta. Quando a gente vai lá e faz essa aquisição, a gente está fazendo exatamente o que o time italiano fez, sendo muito menor do que o Palmeiras. Não dá para comparar esse time com o Palmeiras em nenhum aspecto. E a gente está fazendo um favor para esse scouting aí, ó, porque foram eles que buscaram, geraram uma vitrine de Série B e a gente está pagando um valor de Série A no atleta, desde que, repito, desde que seja verídico os 4 milhões por 80% da ficha, né? Ou 80% do passe. Um abraço pro Diego aí, obrigado pela inscrição.
Comenta o que vocês acham aí, rapaziada. Deixa seu comentário aqui embaixo a respeito desse zagueiro canhoto. Se você já conhece o jogador ou não, comenta aqui. Tamo junto e não esquece de passar no link aqui da descrição que tem a Goal Case aí, beleza? Um abraço.